na banca de entrada. E em janeiro nós teremos um seminário de passes, um por ano. Este ano será no segundo, terceiro e quarto final de semana de janeiro. Os sábados é manhã e tarde, e o domingo é até meio-dia. É um seminário único, não são 3 seminários, é um único seminário. Ele começa com a parte teórica. No segundo final de semana do seminário já tem um misto de teoria e prática, e no terceiro final de semana a parte prática. Um dos enfoques diferentes desse seminário dos anteriores é que haverá um momento em que estaremos apresentando as práticas, as técnicas para a superação de dores físicas. Só pode participar da parte prática quem fizer a teórica. Não existe acompanhantes, não existe convidados, não existe quem só veio de última hora e vai chegar, não, eu quero só assistir a parte prática. Isso não será permitido. Só participará da prática, só terá acesso ao ambiente quem tiver feito a parte teórica. As inscrições para os não trabalhadores da quarta-feira e da segunda-feira de manhã, as inscrições podem ser feitas tanto na lanchonete quanto no nosso site. No site www.jacomelo.com é só clicar no link, tem lá a palavrinha clique aqui, clicando ali, tem todas as informações que são necessárias para a inscrição do seminário. Como eu disse semana passada, o que está me espantando é que o número de inscritos e pessoas de fora do Rio Grande do Norte é maior do que o número de inscritos daqui de Natal, no Parnamirim. Não sei bem a razão disso, mas é um fato. Está vindo gente de praticamente, pelo menos metade dos estados do Brasil, tem gente que virá a Natal para fazer o seminário. Então, só para lembrar que como esse seminário, ele a cada mês ele aumenta um pouco na senha de ingresso, até o dia 30 tem um valor que eu não sei qual é, em dezembro será outro valor e em janeiro será outro. Então, se alguém deixar para fazer, por exemplo, no domingo, já é dia 1º, já é outro valor. Então, quem tiver interesse, também pode se inscrever lá na lanchonete. E vamos agora às nossas reflexões da manhã de hoje. O Evangelho, ele tem reflexões para nós absolutamente o tempo inteiro. Nem sempre temos aquilo que Jesus nos advertia, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Muitas vezes a gente lê a mesma reflexão várias vezes e parece que não a lemos. Outras vezes a gente até lê, relê, está com aquilo na cabeça, mas não processa. Só para dar uma ideia, é mais ou menos quando a gente um dia ouviu uma música numa língua estrangeira e a gente gostou da melodia, gostou da voz, gostou do arranjo, gostou de tudo, e a gente começa a cantar, mas não tem a mínima noção do que diz a letra. E a gente sai cantando aquilo até que um dia, por algum motivo, ou a gente pega a tradução, ou a gente começa a entender o idioma e a gente começa a tomar sustos. Susto porque às vezes a letra diz exatamente aquilo que a gente gostaria de dizer. Outras vezes diz tudo o contrário do que a gente imaginaria ou pensaria. Algumas vezes a gente pensa, nossa, quem escreveu essa letra pensou com a minha cabeça. Outras vezes a gente se descobre tão estranhamente esquisito que a gente até deixa de gostar da melodia só porque a letra agora já não condiz com aquilo que a gente sentia. Quando a gente lê o Evangelho, algumas vezes a gente tem algo parecido. A gente lê uma mensagem e aí pensa, nossa, isso aqui era bom que fulano lesse. Mas ele lesse com que sentido? Com os meus sentidos ou com os sentidos da pessoa? Outras vezes a gente lê o Evangelho e diz, nossa, Jesus era o mesmo gênio. Há 2000 anos ele já dizia isso. E termina aí. A gente nunca vai ao fim da história. É como se a gente entrasse num filme, assistisse a primeira cena e saísse acreditando que assistiu o filme inteiro. Outras vezes nós recriminamos porque Jesus foi muito duro. Outras vezes a gente recrimina aquilo que a gente sempre pensou. Meu Deus, se Jesus disse isso, então por que é que eu pensei errado o tempo inteiro?
E por aí nós vamos encontrando e desencontrando vários momentos em que nos surpreendemos muito com o Evangelho. É comum, inclusive, principalmente aquelas pessoas que têm mais ligação com os aspectos mais diretos das religiões, dizerem de si para consigo: meu Deus, há quanto tempo que eu digo, repito e penso nisso e não tinha me dado conta de que Jesus poderia estar dizendo algo totalmente diferente. Isso faz parte do nosso próprio processo de progressão. À medida que nós vamos progredindo, nós vamos mudando as nossas referências, e na hora que a gente muda de referência, o nosso ângulo de observação e também de absorção das verdades muda. E tudo isso mudando seguramente nos leva a pensar, a refletir e, o que seria ideal, a agir diferente. Nem sempre conseguimos processar o entendimento e colocá-lo com vivacidade dentro do nosso procedimento. Nós nos apercebemos muito bem da força do Evangelho, mas quanto tempo e por quantas vezes a gente não já disse: ah, mas isso é coisa de gente carola, ah, mas isso é coisa do tempo da minha avó, ah, mas no tempo de hoje isso não se aplica, e a gente vai fugindo pela tangente, como se o Evangelho não nos dissesse o menor respeito. E outras vezes a gente lê o mesmo Evangelho e diz assim: mas rapaz, por que será que aquelas pessoas não entendem nem aceitam isso? Ontem no nosso estudo, nós estávamos conversando um pouco acerca disso e destacamos a grande personalidade de Jesus, quando ele tinha toda a sabedoria de esperar o tempo que seja para que a gente acorde. E nos lembramos então da grande figura de Pedro, que Pedro parecia não entender de jeito nenhum o que Jesus dizia. Pedro, no momento extremo, ele puxa a espada e corta a orelha do homem que viria prender a Jesus. Pedro diz que ama e daqui a pouco nega. Pedro, quando Jesus dizia qualquer coisa, ele já partia para cima: olha, todo aquele que precisa, dizendo para o jovem rico, você precisa vender e dar tudo aos pobres para me seguir. Aí Pedro já se mete de cara, diz: mas Senhor, nós já largamos tudo e te seguimos, e agora? Quer dizer, ele não ficava quieto absolutamente em nenhum momento com Jesus. E Jesus parecia que sorria para ele, e aí às vezes é estranho, porque no Evangelho narra tão pouco sorriso de Jesus. Mas parecia que ele sorria para Pedro e dizia: mas Pedro, tem paciência, Pedro. E Pedro parece que não conseguia chegar lá. Jesus, de certo, se ele vivesse na nossa época, ele teria dito algo que eu vi recentemente numa charge de internet, em que o Garfield estava extremamente nervoso e ele resolveu fazer uma oração. E ele fez uma oração dizendo assim: ó santos protetores dos ferros elétricos, dai-me paciência e resistência. Porque às vezes a gente parece que precisa mesmo de mais resistência do que ferro elétrico, para poder aguentar o fogo que entra no nosso corpo. Seja o fogo porque alguém disse algo que não nos agradou, seja o fogo porque a gente quer e não alcança, seja o fogo porque aquilo que nos alcança a gente não quer, seja porque a gente se esquece do que deveria se lembrar e não se esquece daquilo que era para ter esquecido. A gente vive num conflito dentro de nós mesmos que é difícil não entendermos a figura de Pedro. Pedro era literalmente o nosso retrato. Talvez por isso ele tenha sido o primeiro a ser chamado. Jesus deve ter olhado assim para a multidão: se vou ter que escolher um, primeiro eu vou escolher um que represente todo mundo. Aí escolheu Pedro. Porque se os outros não viessem, pelo menos já tinha ali uma representação generalizada nossa. Porque Pedro, enquanto ao lado de Jesus, fez absolutamente tudo o que não devia. Ele duvidou: Senhor, é tu que está andando sobre as águas, sou, então diz que eu ando. Pois venha, anda. Ele anda. Na hora que ele começa a andar, mas está vindo uma onda por lá e ele já afunda, ele vacila o tempo inteiro. É igual a gente faz exatamente do mesmo jeito. A gente vem na quarta-feira para o Leão, aqueles que não se acordam cedo, aí vem o despertador, vem aquela pessoa já: hoje é dia para o Leão. A gente acorda com alegria, né? Conta para nós: eu vou ter que ir para o Leão, hoje já é quarta-feira. Como passou rápido, demorou tanto para chegar sábado, domingo, mas na quarta chega muito rápido. Aí a gente levanta, vem para o Leão, chega aqui, tem que ouvir, tem que pensar, e termina, tem que continuar ouvindo para receber um passe, vai ter que contar uma história ali do outro lado.
Às vezes dá vontade da gente dizer, eu não vou dizer nada hoje não. Tá bom, então você não diga, mas se o tratamento não funcionar, parece até uma ameaça. Aí a gente é melhor eu contar, porque vai que não funciona, é melhor dizer. Não, mas hoje eu vou inventar, eu vou dizer que bebi a água, mas nem bebi. Eu vou dar uma enganada. Aí está enganando a quem? Está enganando a si mesmo. E é mais ou menos o que Pedro fazia. Jesus precisando de alguma coisa, Pedro, eu estou precisando de material para dar para o pessoal. Mas se o Senhor já te deu o pão. Ele disse, Pedro, tu pegasse o pão aonde? Não, foi lá na padaria, ele que mandou. Ah, quer dizer que você não deu o pão, não. E o peixe? Foi você que pescou? Não, hoje eu não pesquei, mas eu pedi aos meus colegas e trouxe. Ou seja, ele disse que tinha dado tudo. E aí Jesus no final pergunta, e de ti, Pedro, o que foi que tu deste? Veja como parece muito com a gente. A gente faz quase nada por alguém, a gente quer que a pessoa seja agradecida a gente pro resto da vida. Agora o pior é que a gente fica com raiva é que quando a gente faz um tantinho assim que desagrada, a pessoa fica com raiva da gente pro resto da vida. Quer dizer, uma coisa ruim a gente lembra pro resto da vida. E as coisas boas a gente esquece. É impressionante. Somos o Pedro da vez. Mas é lógico que Pedro um dia voltou, deu meia volta e disse, não, a partir de hoje o negócio agora vai. Ou vai, ou vai. E ele foi tão duro de um jeito, que quando Paulo veio procurá-lo, ele disse assim, mas como é que é? Você andava perseguindo, matando, você agora quer se infiltrar aqui? Eu acho que ele conhecia um pouco de polícia. Ele disse, pode sair porque aqui você não vai ficar. E aí teve que mandar Paulo embora. Então Pedro foi uma pessoa extremamente interessante na nossa vida. E nós achamos super interessante porque foi ele, mas ele era o nosso representante. Ele era exatamente quem nós somos. Quando nós dizemos alguma coisa melhor, parece que Jesus vem e diz assim, já que você está dizendo uma coisa legal, tenha certeza que isso foi o Espírito Santo que falou por tua boca. Na hora que Pedro disse alguma coisa certa, Jesus ainda tirou o documento dele, quer dizer, passou a bola para outra pessoa. É muito, muito, muito interessante como é que nós nos encontramos com o Evangelho. E então nós estávamos falando sobre Jesus ontem e percebendo essa capacidade de Jesus para cada um de nós. Ele tem toda a paciência do mundo. Ele tem tanta paciência que ele diz, olha, vai para o Leão agora, quando sair de lá, eu vou colocar apenas que a pessoa fica para o Leão de carro, está dirigindo, e vai sair já meio agitado, porque demorou muito para ser atendido. Aí quando for saindo aqui no portão, que quer sair com o portão livre, aí vem 5 carros no sentido contrário, e quando termina os 5, vem mais 3 do outro. Para a pessoa ter que esperar passar 8 carros para ele sair, para testar. Mas você ficou ali, você ouviu o Jacó, ouviu o Carlos Marques, recebeu o passe, deu 2 entrevistas e você não tem paciência porque está passando 5 carros e 3 do outro lado. É porque você não sabe quais são os meus problemas. Realmente é um problemão, porque nem você consegue se livrar dele, imagina os outros. Pedro é o nosso emblema, Jesus é a nossa rota. Lembrava também ontem que um aluno chegou para o professor e perguntou, professor, por que que alguns colegas nossos vêm, recebem as mesmas aulas, as mesmas orientações, uns aprendem, a maioria fica naquilo que nem vai nem vem, e tem uns que parece que desaprendem. Ele disse, mas por que você está perguntando isso? Ele disse, porque está acontecendo comigo, eu não consigo me destacar, por que os outros aprendem e eu não? E o professor então lhe perguntou, da sua casa até aqui a escola é distante? Eu moro num outro bairro bem afastado. E como é que você faz para vir de lá para cá? Você sabe o caminho? Eu disse, sei. E você saberia ensinar esse caminho para outra pessoa que não conhece? Eu disse, sei. E como é que você explicaria? Da melhor maneira possível. Ok, então você pega uma pessoa e explica da melhor maneira possível. Você tem certeza de que ela vai chegar aqui na escola? Se eu não sei. E por que você não sabe? Porque ele pode errar, porque pode ser que tenha dúvidas, pode ir por um caminho errado e pode até nem querer vir. Ele disse, mas você ensinou direito? Ensinei. A iluminação é o mesmo processo. O caminho nos é ensinado, o caminho nos é colocado à frente, mas você só chega lá se você trilhar. Ninguém vai caminhar esse caminho por você. Você vai ter que ir pelo caminho. É assim que se dá o nosso progresso. Quantas e quantas vezes nós nos demoramos tanto para perceber
que nós já recebemos todas as orientações que precisávamos, todas. É tão verdade que um dia alguém perguntou para alguém: o que eu posso fazer para dizer que eu já entendi a grande lei de progresso? Ele disse: simples, qual é a sua religião? E a pessoa disse: é tal religião. E qual é o principal livro da sua religião? É esse. Ele disse: então tá bom, então pega aí o seu livro e eu vou cruzar aqui as pernas e você vai me dizer, enquanto eu estiver com a perna cruzada, tudo que tem no seu livro. Ele disse: o senhor vai cansar. Ele disse: bom, se eu cansar, você não tiver dito, então é porque ainda precisa mais coisa. E ele então fez um quadro e a pessoa começou a falar do livro e daqui a pouco ele desceu as pernas. Mas o senhor já parou? Disse: pois é, eu já lhe dei tempo suficiente. E chamou um outro que era de outra religião e fez a mesma proposta. E a pessoa mal começou a falar, ele desceu a perna e disse: você ainda não entendeu a sua religião. E assim foi fazendo até que chegou um que abriu o livro e ele disse: vamos lá, vou querer que você me diga tudo que tem nesse seu livro. E era um livro muito espesso. E ele olhou para ele, deu um sorriso, ele disse: então, pode começar? Ele disse: posso. E aí o mestre então cruza as pernas, formam um quadro, e ele diz: pronto, pode começar a dizer o que é que tem no seu livro. E ele então disse: ame. E o mestre então se espantou, disse: nossa, você já terminou? Eu disse: já. Então me explique, se esse livro desse tamanho só tem ame, o que tem tanto escrito nele? Ele disse: o restante que tem aqui é só ensinando como é que a gente deve amar. Mas a essência é só ame. Essa é a nossa grande essência. O Evangelho, voltando lá para a nossa origem, o Evangelho, a proposta dele é exatamente essa, de que nós nos amemos. Como? Aí tem todo ele explicando. A questão é que a gente nunca lê o Evangelho, ou quase nunca lê, procurando essa lição. Como é que eu devo amar? A gente procura o Evangelho para ver se tem uma lição que se adapta àquela falha, ou àquela coisa que eu não quero mudar. Olha, porque um dia eu fui para uma festa e fui muito mal recebido. Bem se vê que eu não era convidado. Me lembra as bodas de Canaã. E aí a gente já joga para o Evangelho para arrumar uma desculpa do porquê que você não foi bem recebido. Para você ficar numa boa, e quem não lhe recebeu bem é quem é o condenado. Quando talvez ele diga no Evangelho o seguinte: bom, já que os que eu quero que venham não vêm, traz qualquer um, porque todos são bem-vindos. Se todos são bem-vindos, eu também sou bem-vindo. Se eu sou posto para fora, é porque ainda está faltando algum detalhe na minha estrutura do ame. Precisamos aprender a vencer essas dificuldades, não lá fora, não apontando, mas sobretudo no mundo íntimo. É um pouco difícil? Não sei. É fácil? Também não sei. Porque é exatamente como a distância da casa daquele jovem até a escola. O caminho está no livro. O destino é o amor, para a gente chegar lá que a gente ama. Vamos partir para a nossa segunda parte da reunião. Vamos procurar ficar o mais relaxado possível. Se alguém estiver muito tenso, procure se descontrair. Se alguém estiver com objetos que lhe pesem sobre as pernas ou os braços, procure deixá-los de lado ou abaixo. Neste momento, procuremos estar o mais livres dentro do nosso próprio corpo, o mais livre dentro de nossos próprios pensamentos, o mais livre dentro de nossa alma. Procuremos estar como pássaros que voam, como pássaros que tanto sobem como descem, que tanto caminham no solo, sobem nas árvores para fazer seus lares, ou se adiantam no espaço, procurando ver a natureza de um outro ângulo. Nos imaginemos como esses pássaros, mas nos imaginemos como os pássaros que voam, e não como as aves que apenas rastejam pelo solo, abrindo mão das oportunidades de ver a grandiosidade da vida. Saiamos de dentro do nosso mundo pequeno e entremos no mundo maior que Deus nos oferece.
E não é um mundo para o qual precisemos necessariamente ter saído do corpo pelo fenômeno da desencarnação. Nós podemos ver o mundo espiritual a partir de nós mesmos, quando nos permitimos voar e buscar as paisagens altaneiras que nos dão o sentido de liberdade plena e nos apresenta a amplitude das bênçãos divinas. E enquanto voamos, não olhemos com desprezo para o chão que nos dá o alimento. Respeitemos o solo, que apesar de nos reter muito presos, ainda nos dá a oportunidade da vida. Observemos as pessoas que queremos que voem ao nosso lado. Imaginemos que estamos com os melhores entes queridos, com todas as pessoas que mais amamos, fazendo um grande voo junto conosco. E nos permitamos voar. E voemos nas asas doces de uma oração profunda. E voemos pedindo a Deus que nos sustente e nos equilibre. Peçamos a Deus que nos permita planar no clima do agradecimento, no clima do reconhecimento de que tantas coisas existem que ainda não compreendemos, mas que o universo imenso é este que já percebemos e absorvemos. Voemos de espírito, em pensamento, em imagens. Acompanhemos os sons agradáveis da melodia. É mais importante com ela voar do que necessariamente ouvi-la. É mais significativo senti-la do que apenas interpretar-lhe as notas. Voemos pelo espaço no qual nos afastamos das coisas que não nos agradam, para nos darmos de braços e acalentados por tudo aquilo que deixa a nossa alma feliz. Sim, nós podemos ser felizes. Nós podemos aproveitar estes momentos e vivê-los com intensa grandiosidade. Nós podemos e vamos. Nós respiramos e recebemos. E neste espaço universal que nos envolve, em que espíritos amigos nos abraçam, em que os nossos magnetizadores depositam de forma positiva fluidos de magnetismo para nos fortalecer o corpo e a alma. Absorvamos estes momentos. Voemos neste paraíso que é a casa de Deus. Recebamos do Pai todas essas bênçãos que estão aqui agora à nossa disposição. E sintamos que a cada inspiração profunda colocamos para dentro de nós um mundo novo de energias. E deixemos que essas energias penetrem cada escaninho do nosso corpo. E que as nossas células se revigorem. E que a intimidade das células se renove. E que o citoplasma das células continuem levando todos os nossos códigos de defesa, de saúde e de harmonia para a expansão desses estados no campo físico. Mas permitamos também que esta inspiração venha saturada de fluidos sutis que alcançarão a intimidade de nossos perispíritos
que atravessarão todas essas camadas em direção à essência que somos, o Espírito. E abençoados por Deus e por Jesus, estaremos renovados em bênçãos e em harmonia. Continuemos inspirando com total harmonia. Continuemos agradecendo a Deus por estas oportunidades. Estes fluidos nos alcançam, deixemos-nos por eles penetrar. Se cada um pudesse observar quantas luzes e quantas bênçãos aqui estão neste momento, de certo se emocionariam em gratidão a Deus, porque o nosso ambiente está totalmente renovado em vibrações de harmonia e de saúde, de paz e de alegria. Inspiremos este clima com confiança e gratidão. Os nossos magnetizadores vão providenciar a magnetização das águas, mas os fluidos do ambiente ainda são muitos. Ainda há muita energia à disposição daquele que queira absorvê-lo. Nos entreguemos, nos permitamos absorver tudo isso. Estejamos em paz, estejamos em harmonia. Permaneçamos em oração íntima, recebendo tudo isso que está aqui à nossa disposição. Permaneçamos em oração e em silêncio, até que a magnetização das águas seja concluída. Deus abençoe a todos nós, que assim seja.